Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai destrinchar um tema que é, literalmente, um divisor de águas no direito notarial e registral. Vamos focar no registro de títulos e documentos, o nosso famoso RTD, e em como as atualizações da Lei 14.382 de 2022 deram uma verdadeira sacudida na clássica Lei de Registros Públicos. Se a ideia é entender a aplicação prática sem enrolação, vocês estão no lugar certo. Nós vamos pegar uma questão real, cheia daquelas pegadinhas clássicas e desmontar tudo, alternativa por alternativa. Vamos ver na prática como o direito moderno tenta equilibrar a segurança jurídica com a desburocratização. Bora lá? Então, vamos imaginar a seguinte cena lá no balcão do cartório. O João chega com uma carta de fiança particular na mão, que foi assinada por um conhecido dele, o Pedro. Ele sabe que precisa registrar esse papel no RTD. E o objetivo do João é muito claro. Ele quer que essa garantia tenha efeitos perante terceiros. Mas a grande sacada aqui é a seguinte: o que o oficial do cartório precisa obrigatoriamente observar na hora de fazer esse registro, considerando a legislação atualizada? Bom, vamos investigar sistematicamente cada uma das alternativas para achar o procedimento legal exato para essa situação. Mas espera aí. Antes de pular direto para as alternativas, a gente precisa entender o porquê disso tudo. Por que o João precisa registrar um documento que já está ali assinado? Bom, no direito, um contrato particular faz lei entre as partes, certo? Mas para essa carta de fiança ter validade contra qualquer outra pessoa que não assinou aquele papel, ou seja, para ter aquele famoso efeito erga omnes, a publicidade registral é absolutamente crucial. O artigo 129 da Lei 6.015 estabelece exatamente isso. O registro é o que tira o documento lá do fundo da gaveta e dá a ele o conhecimento público e uma eficácia ampla. Com essa base sólida em mente, vamos ver como a questão tentou derrubar a gente. Certo, vamos mergulhar na primeira afirmação. Alternativa A. Ela diz que a realização do registro dessa carta de fiança do João está estritamente condicionada à sua prévia distribuição. E aí, será que no RTD existe mesmo essa exigência burocrática antes de simplesmente protocolar o título? De jeito nenhum. A resposta é um sonoro não. Essa alternativa está completamente errada. O artigo 131 da Lei de Registros Públicos é super direto ao afirmar que os registros no RTD vão ser feitos independentemente de prévia distribuição. Ou seja, a lei está priorizando a agilidade aqui. A pessoa pode ir direto no ofício competente sem passar por um distribuidor antes para esse tipo de ato. Então, alternativa A, fora. Vamos para a próxima e ver o que nos aguarda. A alternativa B joga uma afirmação perigosa. Ela diz categoricamente que a carta de fiança não se encontra no rol de documentos passíveis de registro. Essa aqui é aquela clássica pegadinha de prova projetada justamente para testar a memória de quem não está com a leitura da lei em dia. Afinal, a lista de documentos é imensa. Mas é totalmente falsa. O artigo 129 traz um rol muito específico do que está sujeito a registro no RTD, justamente para surtir efeitos contra terceiros. E se a gente olhar o item 3 desse artigo, a lei menciona com todas as letras as cartas de fiança em geral feitas por instrumento particular, seja qual for a natureza do compromisso. Então o documento do João tem sim guarida expressa na legislação. A alternativa B, descartada sem dó. Avançando para a alternativa C, o documento deve conter o reconhecimento de firma dos subscritores para que seja registrado. Muita atenção agora, pessoal. Esse é, sem dúvida, um dos maiores abismos para quem estuda esse tema hoje em dia porque mexe com costumes muito antigos e com a nossa expectativa de que cartório exige firma reconhecida para absolutamente tudo. E aqui que a gente vê a verdadeira revolução do direito registral. Alternativa erradíssima. No passado, existia mesmo essa prática de exigir firma reconhecida para tudo, mas a Lei 14.382 de 2022 trouxe uma modernização fantástica para cortar a burocracia. O parágrafo 2º do artigo 130 agora fala de um jeito cristalino. O registro de títulos e documentos não exigirá reconhecimento de firma. É uma quebra de paradigma incrível que acelera muito o processo, poupando a ida prévia ao tabelionato de notas só para isso. Agora, o que é bem interessante na alternativa D é a discussão sobre a linha do tempo legal. Ela afirma que, realizado o registro, os efeitos da carta de fiança em relação a terceiros retroagirão à data em que foi firmado. Basicamente, ela levanta a tese de que o cartório funcionaria como uma máquina do tempo, validando tudo publicamente desde o dia em que o João e o Pedro assinaram o papel lá atrás. Será que é assim? Incorreto de novo.
Segundo o parágrafo 1º do artigo 130, os atos vão produzir efeitos estritamente a partir da data do registro. Não existe efeito retroativo, nada de ex tunc, como a gente diz no jargão jurídico. É o cartório que inaugura a eficácia perante quem não estava na negociação exatamente no momento em que o registro acontece. Isso garante a segurança jurídica, né? Imagina a confusão se terceiros fossem surpreendidos por efeitos passados de um documento que estava escondido. Chegamos finalmente na nossa última proposição, a alternativa E. Ela declara que cabe exclusivamente a João assumir a responsabilidade pela autenticidade das assinaturas constantes do documento. Lembra da nossa conversa agorinha mesmo sobre a alternativa C? Aquela inovação que dispensou o reconhecimento de firma pelo tabelião? Pois é, como será que essas duas coisas se conectam? E aqui está a nossa resposta exata. Acertou em cheio. O legislador facilitou muito a entrada do documento, removendo a necessidade do reconhecimento de firma. Mas, gente, a conta dessa desburocratização chegou de outra forma. O mesmo parágrafo 2º do artigo 130 completa a regra estipulando que caberá exclusivamente ao apresentante a responsabilidade pela autenticidade das assinaturas. Como é o João quem está no balcão apresentando o título, toda a carga civil e criminal cai totalmente sobre os ombros dele se tiver alguma falsidade ali. É a grande contrapartida da agilidade. Então, para a gente cristalizar esse conhecimento de forma bem prática, vejam como a lei se harmoniza. As inovações desenharam um fluxo novinho para o RTD. Ele não exige distribuição prévia, a carta de fiança está expressamente prevista na lista, não precisa mais de reconhecimento de firma para dar entrada, os efeitos começam a contar a partir do registro sem retroagir, e a coroa desse sistema é a transferência da responsabilidade pela autenticidade 100% para quem apresenta o documento. Esse resumo é, literalmente, o mapa da mina sobre o tema. E para fechar nossa análise de hoje, eu deixo uma reflexão provocativa para vocês. A gente viu que a lei tirou a barreira do reconhecimento de firma para dar celeridade aos negócios, julgando o peso da responsabilidade lá para o cidadão apresentante. Diante desse cenário, será que essa remoção realmente aumenta a eficiência global do sistema? Ou será que ela acaba repassando um risco excessivo, talvez até criminal, para as mãos de pessoas que muitas vezes nem imaginam o peso dessa responsabilidade quando chegam no balcão? É uma balança super delicada entre rapidez e segurança. Pensem nisso, continuem firmes nos estudos e até a próxima análise.